Bom, governo Lula e as Forças Armadas que devem ignorar o aniversário do golpe de 64 neste 31 de março. Uma orientação que, segundo apurou o Estadão, é tratar a data como um dia qualquer, ainda que a gente tenha, simbolicamente, esses oficiais de alta patente no banco dos réus. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse 31 de março em 2025. Durante muito tempo, durante décadas, o 31 de março teve notas militares, notas dos comandos militares e particularmente do comando do Exército. Era sempre uma grande confusão quais seriam os limites dessa nota, se a nota poderia elogiar o regime de 64, se seria proibida, mas sempre tinha uma nota. Isso começou a mudar no governo, nos governos Lula, os dois primeiros governos, e desta vez nós temos um 31 de março muito, muito especial. Primeiro, não tem nota nenhuma, nem do Ministério da Defesa, nem do Comando do Exército, do Comando da Marinha, do Comando da Aeronáutica. Se tiver alguma nota militar, será do pessoal que a gente chama, o pessoal do pijama, ou são os oficiais da reserva. E isso não conta nada, porque o oficial da reserva é outra categoria, fica tomando chopp no Rio de Janeiro, batendo papo, jogando dama e pode falar o que quiser. Até um limite, aliás. Mas esse 31 de março é principalmente especial porque é a primeira vez que você tem um ex-presidente da República que era capitão do Exército, saiu pela porta dos fundos do Exército. É inacreditável que tenha chegado à presidência da República, mas que é agora réu por tentativa de golpe de Estado. E você tem também 3 generais de 4 estrelas e também um almirante de 4 estrelas. O almirante de esquadra Almir Garnier, que era comandante da Marinha e que, segundo depoimentos não apenas do delator, tenente-coronel da ativa Mauro Cid, mas também dos ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército, tinha topado o golpe articulado no Palácio do Planalto sob comando de Jair Bolsonaro. Então, é um 31 de março em que você tem, pela primeira vez, militares de altíssima patente sentados no banco dos réus por tentativa de golpe. Aqueles do golpe de 64 e no pós-64, ali em 68, com torturas, desaparecimentos, mortes, esses nunca foram para o banco dos réus. Então a história mostra que a gente anda devagar, mas anda para frente. Muito bem, uma reflexão importante nesse 31 de março. Eliane, ainda no âmbito daqueles atos golpistas, a gente teve 2 decisões aqui a pedido da Procuradoria-Geral da República, 2 decisões tomadas agora nesses últimos dias pelo ministro Alexandre de Moraes. O que se destaca dessas 2 decisões? Pois é, uma delas foi que a Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento do processo contra Jair Bolsonaro por falta de provas no caso do atestado falso de vacinas para ele e para a filha dele, Laura. O Alexandre de Moraes, que é o relator, aqueceu rapidamente com a PGR e arquivou. Então, o Bolsonaro está livre dessa. A segunda decisão, a pedido da PGR, o Alexandre de Moraes, também relator no caso do golpe e do 8 de janeiro, ele mandou para casa, para prisão domiciliar de tornozeleira, com todas as cautelas, etc., a cabeleireira Débora Santos, aquela da pichação com batom na estátua Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal, no 8 de janeiro. Ela pichou
Perdeu, Mané, como se a justiça tivesse perdido. A gente viu que a justiça não perdeu. Perdeu quem está na cadeia. Mas ela cumpriu 2 anos de prisão, ela tem filhos pequenos e agora foi cumprir prisão domiciliar, de volta para casa. Então vamos pensar um pouquinho nesses 2 casos. No caso do atestado de vacina, o recado claro da PGR e agora também do Alexandre de Moraes é que as investigações, as conclusões, os julgamentos não são exclusivamente com base na delação premiada do Mauro Cid, né? Porque o Mauro Cid, no caso do atestado de vacinas, ele declarou, né, em juízo que o Jair Bolsonaro foi quem ordenou a criação ali, a fraude dos atestados de vacina. Mas a Procuradoria disse, e o Alexandre de Moraes acatou, que não conseguiu provar, nem a polícia, nem a Procuradoria conseguiram provar que o delator tinha razão. Não há provas materiais comprovando isso, mas isso é diferente do golpe, porque no golpe você tem a delação premiada do Mauro Cid, que é a espinha dorsal da investigação, de todo o julgamento, mas não é isso, não é só isso. A delação, o que ele disse, foi muito recheado, consistentemente recheado por provas materiais de várias formas. Mensagens, minutas, inclusive rascunho de discurso pós-golpe, tudo isso está lá, né? Então, isso foi no caso do atestado de vacina. Mostrar para o distinto público, ou seja, a sociedade brasileira, que nada é feito só com base na delação. No caso da Débora Santos, que é a cabeleireira pichadora, né, a intenção clara, né, é acalmar os ânimos, porque ela já está presa há 2 anos, cumpriu 25% da pena potencial, e o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, ministros do Supremo, tinham votado por 14 anos de condenação. E isso dividiu o Supremo, porque o ministro Luiz Fux achou excessivo e pediu vista, suspendeu o julgamento, dividiu a sociedade brasileira e deu discurso para o bolsonarismo contra o Supremo, contra o Alexandre de Moraes. 14 anos para uma cabeleireira que tem 2 filhos pequenos porque pichou uma estátua, foi considerado demais. Então, Alexandre de Moraes simplesmente liberou a Débora Santos. Acho que dessa vez a pressão funcionou. Todo mundo quer justiça, ninguém quer excessos da justiça. Seguimos com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, falando conosco aqui no Jornal Dourado. Um pouco também sobre a movimentação lá no Congresso Nacional, né, com os presidentes da Câmara e do Senado voltando hoje à pauta, né, enfrentando ali uma questão que temos tratado aqui ao longo dos últimos dias, que é a condução do projeto de anistia, né, Eliane? Ainda que os 2 representantes já tenham dado sinais de que isso não é uma pauta do povo, não é uma pauta da rua, queria te ouvir sobre como é que a oposição vai lidar com isso, até com promessas de obstrução de projetos, né, de discussões ali no Congresso. Pois é, imaginem só o Lula, 30 horas de voo para o Japão, depois mais não sei quantas horas de voo do Japão para o Vietnã, depois mais 30 horas de voo de volta para Brasília, com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Além disso, todo dia lá, depois da agenda oficial, tinha lá um happy hour, conversa daqui, conversa dali, bate um papinho. Também os ex-presidentes da Câmara e do Senado, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estavam lá.
É claro que eles discutiram bastante a questão da anistia. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, né, ele avisou de véspera que não vai tocar essa pauta. Mas isso ele falou de lá, bem longe. Quando chega aqui hoje, né, ele encontra o ambiente da Câmara com o PL já ali pronto para obstruir as votações na Câmara, obstruir os julgamentos, as votações do plenário e também ele amanhã, o Hugo Mota, amanhã tem reunião com os líderes dos partidos sobre essa questão da anistia. Então, uma coisa é ele estar lá no avião e no happy hour com o Lula, outra coisa é estar cara a cara com os líderes partidários aqui no Congresso Nacional e, enfim, com ameaça de obstrução dos trabalhos do plenário. Então, vamos ver como é que isso evolui. Tudo indica que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre não querem saber de anistia agora, né? Eles vão dar prioridade, ao contrário, para a pauta do governo, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Até porque isso é bom para o governo, é bom principalmente para quem vai ficar isento e é bom para quem votar a favor, né? Mas o Congresso, que anda muito devagar em 2025, nós estamos em praticamente abril e nada acontece no plenário, nada acontece na Câmara e no Senado. A partir de agora, o Congresso vai começar a existir, vai acordar, e vai acordar exatamente sacudido pela proposta da anistia. Eliane, a Carla, nossa ouvinte, manda uma pergunta para você aqui via WhatsApp. Ela escreve: eu gostaria muito de uma avaliação da Eliane a respeito das manifestações contra a anistia que rolaram em várias cidades do Brasil ontem. Eu estive na manifestação em São Paulo e estava bem cheia. Notei a presença de muitas pessoas mais velhas. Com certeza elas se lembram de como foi viver a ditadura. Estavam lá em peso pedindo condenação dos golpistas de hoje e de antes. É uma manifestação que foi menor, né, se a gente pensar em comparação com a que foi promovida pela direita, por Jair Bolsonaro lá em Copacabana. Aqui em São Paulo a gente teve cerca de 6.600 pessoas. A do Rio de Janeiro, cerca de 18 mil. Mas esse contexto sobre quem participa, o que nos diz? Bem, eu achei expressiva, porque no Rio de Janeiro você tinha o Jair Bolsonaro como isca, né, como atração principal, e teve só 18 mil pessoas em plena praia de Copacabana, né? A de ontem, as manifestações de ontem foram pulverizadas em diferentes estados, e a da Paulista teve 6.600, segundo, nos dois casos, segundo a avaliação da USP. Aí foi comandada pelo Boulos, ou seja, como uma manifestação específica, sem nenhum grande líder nacional, né? Achei que é relevante, sim. Carla, muito obrigada pela pergunta, muito bem-vinda, né? Isso pode estar marcando a volta da capacidade da esquerda de mobilizar rua, né? A gente viu que o PT perdeu capacidade de mobilização, o próprio Lula perdeu capacidade de mobilização durante muito tempo, depois de Mensalão, Petrolão, e isso aí pode ser um recomeço. E como você disse, veja bem, essa manifestação foi bem na véspera do 31 de março. A gente sabe que quem foi golpista, torturador nos 20 anos da ditadura militar nunca sentou no banco dos réus, e agora você tem um momento diferente em que todo mundo que viveu e que todo mundo que sabe, que estudou, que leu e ouviu falar da ditadura, torturas, desaparecimentos, não quer nem ouvir falar em ditadura, em golpe de viés militar aqui no Brasil, ou golpe de viés de coisa nenhuma. Então,
acho que essa manifestação e essas manifestações, a importância delas não é o número de pessoas, é trazer à memória e impedir que o que houve de macabro na nossa história se repita. Portanto, acho importante, sim, muito importante. Bom, Eliane, outro assunto que o presidente Lula vai precisar lidar, né, chegando dessa viagem ao Japão, ao Vietnã, inclusive ao lado de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, é esse tarifaço de Trump, né, que se concretiza essa semana até segunda ordem. Qual que deve ser o papel do presidente que, por enquanto, está prevendo e privilegiando a negociação verbal? Pois é, o presidente Lula já falou algumas vezes, enquanto o Itamaraty, em nome do governo brasileiro, mandou uma carta, uma mensagem escrita para a USTR, que é o representante comercial norte-americano, e até agora não teve resposta. Ou seja, o governo tenta negociar via embaixada americana em Brasília, também via embaixada brasileira em Washington, manda a carta para a USTR, mas até agora sem resposta. Ao mesmo tempo, o presidente Lula diz que vai usar mecanismos da OMC, Organização Mundial do Comércio, que, como todas as organizações multilaterais, a partir da própria ONU, anda muito esgarçada, muito enfraquecida. A expectativa em relação à OMC é praticamente zero. E a terceira alternativa, o plano B, é de reciprocidade, ou seja, tarifa de lá para cá e daqui para lá, né? Então, o Lula chega hoje e está previsto para esta semana, terça, quarta, quinta-feira, aí o novo pacotaço do Donald Trump. Não é só contra o Brasil, é sobre vários países, mas o Trump no State of Union, que é aquele discurso dele da abertura anual do Congresso, dos que os presidentes da República fazem na abertura do Congresso, ele avisou que teria esse tarifaço no dia 2 de abril e citou especificamente o Brasil. O Brasil já perde com as tarifas de 25% sobre aço e alumínio, que desarrumam muito o setor aqui no Brasil. O Brasil também já sofre muito com as tarifas do Trump para o setor automotivo, porque o Brasil não exporta carros para os Estados Unidos, mas exporta peças e componentes não apenas para os Estados Unidos, para a indústria automobilística nos Estados Unidos, mas também como para o México, que é um grande exportador de carro para os Estados Unidos. Então, o Brasil sofre diretamente as consequências. E vem aí, provavelmente, tarifas sobre o nosso etanol. O Brasil compra etanol de milho dos Estados Unidos numa quantidade bem pequenininha e vende em grande quantidade o etanol de cana-de-açúcar para os Estados Unidos. Então, o Brasil está ali se preparando para mais uma pancada e como reagir do ponto de vista econômico, comercial, mas também político e diplomático. Lembrando que hoje Japão, Coreia do Sul e China estão reunidos discutindo uma aliança de livre comércio para enfrentar a audácia de Donald Trump, que, aliás, ontem anunciou que não está de brincadeira quando fala num terceiro mandato, que nos Estados Unidos não é permitido, né? É um ataque à Constituição norte-americana. O Trump precisa, de alguma forma, ser contido, né? Ele está fora da casinha, gente. Que há métodos, né, que lhe permitiriam buscar esse terceiro mandato.